Bom dia! Nessa manhã, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que está no livro de Salmos, no capítulo 34, do versículo 8 ao versículo 15, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas os que procuram o Senhor não terão falta de nenhum bem. Vinde, filhos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor deles. Até aqui. Aqui a gente lê que a gente precisa olhar para o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo a gente precisa olhar para Deus e confiar nele, porque os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão atentos a tudo que sai da nossa boca. O Senhor, ele não deixa que nada falte aos seus filhos. Aqui nós lemos e isso é uma promessa. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas os que procuram o Senhor não terão falta de nenhum bem. Nada faltará àqueles que buscam a Deus. O Senhor não deixa faltar. E eu não estou falando daqui de desejo, daquilo que a gente deseja, mas daquilo que nós temos necessidade. O Senhor não deixa faltar. Os teus olhos estão sobre nós e os teus ouvidos atentos a tudo aquilo que sai da nossa boca. E o temor que ele traz aqui, o temor a Deus, não quer dizer que a gente tenha que ter medo de Deus. O temor a Deus se refere à reverência a Ele, a honrar ao Senhor e a obedecer. A gente precisa ter esse temor no nosso coração, porque esse temor é como se fosse um termômetro daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. Opa, será que Deus se agrada disso? Será que a minha oração está chegando ao Senhor? Será que a minha língua falou demais aquilo que eu não deveria? Então, o temor a Deus é uma reverência a Ele. Não que a gente tenha que sentir medo. A gente tem que olhar para Deus, confiar em Deus e honrar a Deus com tudo que a gente faz, com as nossas ações, com as nossas palavras. Quem busca a Deus encontra paz. Quem busca a Deus encontra provisão. E quem busca a Deus encontra direção. Quem busca a Deus encontra sustento emocional. O Senhor, ele está nos trazendo um lembrete hoje. Um lembrete de que em todo tempo, seus anjos estão acampados ao nosso redor. O Senhor traz um lembrete de que em todo tempo, Ele olha para nós e Ele nos vê, e Ele nos ouve, e Ele nos segura pela nossa mão. Vamos guardar a nossa língua, que é uma chave poderosa, porque muitas vezes nós queremos viver as promessas do Senhor, mas a gente não vigia pela nossa língua. Aqui no versículo 3 ele diz, 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. A nossa língua ela é uma chave para a conquista ou para a destruição, porque a nossa língua ela pode abençoar e ela pode amaldiçoar. E eu não estou falando referente aos outros, também, obviamente, mas referente a nós mesmos. Então, que a gente possa guardar o nosso coração, que a gente possa guardar a nossa mente, que a gente possa guardar os nossos ouvidos para filtrar aquilo que a gente ouve e guardar a nossa língua. Guardar a nossa língua. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos ouve, Deus, Ele nos responde, Deus, Ele cuida de quem está alinhado com a sua palavra. Que a gente possa se lembrar que em todo tempo Deus está conosco, nos vendo, nos ouvindo. Que a gente possa viver conforme os seus ensinamentos. Eu sempre oro para que Deus guarde o meu coração e para que Deus guarde a minha mente.
porque a nossa mente muitas vezes está dispersa. E é nesse momento que o nosso ouvido ouve aquilo que talvez não precise ouvir. E a nossa boca fala aquilo que não deveria falar. Então que você nessa manhã possa ouvir essa palavra e ter esse temor a Deus em tudo que você fizer, aonde você estiver, em tudo que você falar, em tudo que você ouvir. E peça a Deus que guarde o seu coração e a sua mente, porque eles são a primeira etapa daquilo que antecede aquilo que você ouve e aquilo que você fala. A partir do momento que a gente se coloca diante do Senhor e confia nele, Deus, ele está cuidando de todo o resto. E Deus, ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. Basta que a gente não se desvie do caminho dele. Deus, ele tem um plano maior e melhor para mim e para a sua vida. Eu creio nisso, porque se nós lemos nessa palavra, está liberado do céu para a nossa vida. Basta que a gente tenha o nosso coração alinhado ao Pai. E o temor em tudo aquilo que a gente fizer. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia que está começando. Muito obrigada por essa palavra. Que o Senhor venha, Deus, proteger o nosso coração. Que o Senhor venha guardar a nossa mente de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que os nossos ouvidos, Senhor, e a nossa boca possa, Senhor, ter um filtro, Pai, de tudo aquilo que é bênção e de tudo aquilo que não for, que o Senhor venha aplicar esse filtro, Deus. Que o Senhor venha nos impedir de ouvir, que o Senhor venha nos impedir de falar, Pai. Nessa manhã, Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos estar cada vez mais em alinhamento contigo, com a Tua palavra, que só o Senhor nos dá a paz que a gente necessita, só o Senhor nos dá, Senhor, o sustento emocional, só o Senhor nos dá a direção certa. E o Senhor provém todas as coisas que nós necessitamos, Pai. Alinhe o nosso coração ao Teu. Obrigada, Deus, pelas Tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque a cada manhã o Senhor tem nos trago uma palavra, Senhor, que edifica a nossa vida, Pai. Que a gente possa ser cada dia, Senhor, alinhada e ensinada por Ti, Pai. Que a Tua palavra, ela alcance o nosso coração. Que a Tua palavra, ela seja, Senhor, enraizada. E que todos os dias a gente possa se lembrar, Deus, dos Teus ensinamentos, dos Teus princípios, das Tuas promessas para a nossa vida. E que o nosso coração não deixe de ter, nunca deixe de ter um temor ao Senhor. O temor para honrar, para obedecer, Deus. Em nome de Jesus, Pai, alcança a vida das nossas famílias, alcança o nosso lar nessa manhã, esse final de semana que está começando, que seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.